Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran, o seu canal de notícias, de informações relevantes, conteúdos educativos, sempre de um modo claro, de um modo transparente, pesquisado, analisado, para poder levar informações de qualidade para você. Sejam muito bem-vindos. Se você gosta desses conteúdos, curta o nosso canal, deixe seu comentário, sua sugestão, inscreva-se no nosso canal também e acione o sininho aqui embaixo para poder ser notificado dos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo. Hoje irei falar sobre um tema muito importante, um tema relacionado à educação infantil, mas que também faz parte do todo da nossa sociedade. É o racismo e a discriminação na educação infantil. Esse tema foi proposto por professores da pré-escola, então vamos falar um pouco, espero poder ajudar um pouco mais vocês a despeito desse tema. Quando analisamos as sociedades desde a Grécia Antiga, com o nascimento ali da filosofia, percebemos que há um incômodo com o plural, um incômodo com o diverso, um incômodo com o diferente. Isso fica muito claro, muito óbvio, quando os filósofos tentam achar a essencialidade, isso é, o que existe por detrás da aparente diversidade, aquilo que é essencial, aquilo que é único, aquilo que é verdade. Então, partindo de um pressuposto que existe uma complexidade, as coisas da natureza são complexas, a vida é complexa, seres humanos são complexos, mas os filósofos começaram a procurar singularidades, procuraram a unidade, procuraram o que existe por detrás dessa aparente diversidade. Então, o que seria ali uma essencialidade, uma essência por detrás dessa aparente diversidade. Então, esse incômodo com o diverso, incômodo com o plural, esse incômodo com o diferente, não abandonará o ser humano jamais. De certa forma, o preconceito, o racismo, ele também está por trás dessa cultura que vem de longa data no ser humano. E essas culturas, ela tem uma data de nascimento, ela tem ali uma certidão de nascimento, portanto faz parte, o preconceito, o racismo fazem parte dessas ciências históricos sociais construídas com o tempo e portanto elas também podem ser desconstruídas, né? Desconstruídas. Então, que tal começarmos a desconstruir? A desconstrução de preconceitos, a desconstrução desse problema que é o racismo, ela faz parte de uma educação mais emancipadora. Que tal começarmos pela pré-escola, que é onde as crianças têm o primeiro contato ali com a escolarização, quer dizer, é onde eles constantemente reproduzem, aprendem a reproduzir esses preconceitos, essas discriminações. Certamente é ali que tem os primeiros contatos com o racismo, mas que tal começarmos a desconstrução. E essa desconstrução se dá pelo entendimento do que é o racismo, pelo entendimento da importância da diversidade, pelo entendimento de como transmitir esses conteúdos para os pequenos. Quer dizer, é importante então que os professores, sobretudo os professores na educação infantil, tenham conhecimento da Lei 10.639. Que tal ler cotidianamente, a partir da leitura dessa lei, procurar outros conteúdos, outros livros, como o Darcy Ribeiro, como Paulo Freire, ou livros de pessoas importantes como Silvio Almeida, que eles transmitem informações muito importantes, muito relevantes, de um modo que você vai ter uma visão mais ampla do que é o racismo estrutural, de como isso se dá na sociedade, de como você pode contribuir aí para diminuir nos ambientes. Lembrando que o racismo estrutural, ele parte de uma premissa de que a raça pessoal, ela é uma questão de poder, quer dizer, você tem o Estado, que é ali essa superestrutura, que é esse mecanismo de organização das sociedades. Então você tem o Estado que reproduz
essa discriminação a partir do seu cerne, a partir da sua criação. O Estado ele tem então um conflito, quer dizer, todas as grandes conquistas sociais relacionadas a negros, relacionadas à diminuição de preconceito, a acabar com a escravidão, ela tem ali uma questão de luta, ela não foi por acaso, ela requer ali alguma revolução por parte desses grupos sempre oprimidos. Então, o Estado ele vai sempre propor um preconceito, ele vai sempre propor essa dificuldade, e então a conquista, pessoal, a diminuição do preconceito, a diminuição do racismo, ela requer uma conquista, né? Ela não vem por acaso, ela não vem de espontânea vontade do Estado, ela requer conquista, seja pelo voto, seja pelas campanhas que as pessoas que você ali, os lugares que você faz parte e os debates que se dão nesses lugares. Então, tudo isso é uma conquista social, uma conquista da sociedade, e é importante que tenha-se em mente. Então, o racismo é estrutural, ele parte do Estado e também ele permeia por outras instituições. Quer dizer, a escola também é um espaço de reprodução de racismo. Quer dizer, como que nós iremos melhorar isso? Aí que entra os professores nessa parte, nessa jornada. A educação infantil, como disse, é o primeiro contato da criança com o racismo, o primeiro contato com o preconceito, com a discriminação, certamente o primeiro contato ali onde se torna evidente para o pequeno. Quer dizer, ele vai ter contato com outras pessoas, outras crianças que nem ele, e ali esse preconceito fica mais claro também para a própria criança. Como que o professor pode trabalhar isso? A questão da diversidade, levar conteúdos que ninguém é melhor que ninguém, que todos nós somos iguais, que cada um tem sua beleza própria, levar conteúdos de que a outra pessoa ela não é feia, ela é diferente, que nem diz um conceito de Clarice Lispector, né? Não devemos ensinar os pequenos a não ver o outro como estranhos, a não ver o outro, né, nesse modo pejorativo. O outro é apenas diferente. E essa construção se dá pela exemplificação. No caso das crianças, é preciso usar e abusar de exemplos, é preciso usar e abusar de brincadeiras. Afinal de contas, uma frase muito boa para professores da educação infantil é de que é brincando que se aprende. E tem outros conteúdos relevantes também, como vídeos educativos. Vou deixar aqui uns links de algumas músicas para vocês acompanharem também. A educação relacionada ao racismo para as crianças, o professor ele tem que trabalhar isso no dia a dia. Ele tem que ser muito observador da cultura da escola, ali da cultura das crianças, e ali no instante em que ele vê algo relacionado a isso, ele já tem que intervir, e nesse momento que ele tem que fazer ficar claro para a criança. Às vezes, o modo que você está explicando pode não ficar claro para ela, então você tem que procurar exemplificar de um modo, seja com uma brincadeira, seja com um exemplo, mas sempre levando o conteúdo ali para a criança entenda, para que a criança importe o conteúdo. Isso é, para que dê importância para aquela criança. Importar, lembrando o seu sentido original, é aquilo que você traz para si, traz para dentro. E, portanto, se está dentro de si, você leva por onde for. Assim que você quebra o preconceito, que você quebra essa barreira do racismo, é transmitido de um modo que a criança, que tenha significado para ela e que, portanto, ela compreenda, ela se importe, traga para si e então ela reproduza nos outros espaços por onde ela vai. Quebrar preconceito não é fácil, portanto requer algo habitual. É importante que o professor trabalhe isso no dia a dia, semanalmente. Não pode ser só na data da consciência negra, tá? Muito pelo contrário, tem que ser no dia a dia, como alimentar, como as necessidades fisiológicas, tem que trabalhar a questão do preconceito, já que é tão importante no dia a dia. O racismo, como disse, ele é estrutural.
A diversidade ela é importante, a criança ela tem que saber, como disse, desde o início os filósofos tinham essa preocupação com o plural, com o diverso, então eles procuravam essa essencialidade e essa forma de pensar, ela também traz consigo esses preconceitos, quer dizer, esse incômodo com o diverso, esse incômodo com o plural. Nós partimos da premissa que o plural ele é necessário, o diverso ele é necessário, ninguém é igual a ninguém. A própria natureza, quando você começa o ser humano começa a interferir na natureza, ele começa a gerar um desequilíbrio que prejudica também a natureza. Então, somos todos parte de um todo, né? E para vivermos nessa vida terrena, como diz Edgar Morin, é preciso que essa complexidade faça um sentido. É preciso que essa complexidade, essas diferenças, elas sejam trabalhadas com um propósito maior, que é um propósito pacífico, um propósito de conhecimento emancipador, um propósito de bem maior para todas as pessoas e não para pequenos grupos. O preconceito ele é sempre muito grande em questões africanas, por exemplo, tanto é que as religiões africanas ainda hoje são demonizadas. Então tudo isso vocês podem ir trabalhando na sala de aula com os pequenos. Claro que é importante desenhos, o que você interpreta dos desenhos que as crianças fazem. É importante ouvir, eu vou deixar um texto sobre ouvir também, do Rubens Alves, que se chama Escutatória, é muito importante para vocês, embora seja um texto mais perfil adulto, mas faz todo sentido para vocês arrancarem informações das crianças também, que às vezes a criança sabe ali falar poucas palavras, mas quando você vai conversando com ela de um modo natural, ela vai transmitir alguns preconceitos que ela aprendeu na casa, que ela aprendeu em outros lugares, e aí a escola passa a ser, quando o professor passa a entender sobre isso, ele passa também a transmitir para o pequeno um modo de desconstrução de preconceitos que ele aprendeu em algum desses lugares. A escola tem que ser também não apenas um espaço de aprendizagem, mas de desconstrução daquilo que foi aprendido. Então, resumindo, é muito importante trabalhar essa questão do preconceito, a questão do racismo. Lembrando que a raça, como diz o Silvio Almeida, é uma questão de poder, né? Então, se vocês fazem parte de uma estrutura do Estado, saiba que trabalhar contra esses preconceitos não será fácil, né? Haja vista o que aconteceu, por exemplo, com Anísio Teixeira, que foi morto porque ele tentou desconstruir esses preconceitos, né? Mas enfim, normalmente educadores que levam uma crítica muito séria a essas que tentam desconstruir de um modo muito eficaz, eles são muito demonizados na sociedade. Haja vista a demonização que é feita com Paulo Freire, Darcy Ribeiro, haja vista também o que acontece lá com Florestan Fernandes. Então, quer dizer, é importante sim vocês entenderem que é uma questão de política, por isso que o preconceito é estrutural, mas sobretudo na pré-escola é ali onde a criança tem o primeiro contato com o preconceito de fato, entre outras crianças, e ali vocês têm um papel fundamental para transformar para sempre a vida daqueles pequenos. Então, para trabalhar o racismo é muito importante entender sobre a Lei 10.639. É importante vocês pegarem conteúdos explicativos, exemplificativos, de brincadeiras, de músicas. E é importante, sobretudo, se atentar ao que as crianças falam, ao modo que elas pensam, ao modo que elas observam as coisas. E aí vocês vão, nesse ato de observar, indo quebrando essas barreiras, esses preconceitos que elas podem estar ali reproduzindo entre eles mesmos, e aí eles vão compreendendo no dia a dia essa importância de educar o outro, de ver o outro como o outro e não como um estranho, de ver o outro
igual a ele, com as suas particularidades, com as suas diferenças, mas que também são importantes para a convivência e para o futuro deles mesmos. Então, não é nada fácil, mas é sempre bom estudar sobre isso para que vocês possam falar com mais propriedade. Espero ter ajudado de algum modo, ajudado de alguma forma. Caso queiram mais informações importantes, podem deixar as perguntas aqui, que a gente vai respondendo e vai ajudando de acordo com as necessidades de vocês. Até mais!